O Cão dos Baskerville, de autoria de Sir Arthur Conan Doyle. Capítulo 9. Segundo o relatório do Dr. Watson. Uma luz no pântano. Solar de Baskerville, 15 de outubro. Meu caro Holmes, se na minha carta anterior o deixei sem notícias de vulto, reconhecerá agora que estou recuperando o tempo perdido e que os acontecimentos se sucedem rapidamente. Acabei o meu relatório de anteontem com a ação de Barrymore à janela de um dos quartos, e tenho aqui uma resma de folhas cujo teor o surpreenderá, já que os fatos tomaram um rumo muito imprevisível. Na manhã seguinte, antes do café, percorri o mesmo corredor e fui examinar à luz do dia o quarto onde surpreendi Barrymore de vela acesa. A janela por onde espiava é a que apresenta melhor visibilidade para o pântano, pois uma abertura na ramaria das árvores fronteiras nos permite olhar diretamente para a planície, o que não acontece nas outras. Portanto, concluí que o mordomo a escolheu devido a essa particularidade, a fim de poder procurar alguma coisa ou se comunicar com alguém que estivesse no pântano. Naturalmente, pensei que se tratasse de um enredo amoroso, o que justificaria os seus movimentos furtivos e também a inquietação da mulher. Já o descrevi como sendo um homem atraente, muito capaz de enfeitiçar qualquer camponesa, e como o ouvi sair depois de eu ter regressado ao quarto, admiti que tivesse um encontro clandestino. Seja qual for a explicação do comportamento de Barrymore, achei que não devia arcar com a responsabilidade de guardar segredo e transmiti a ocorrência a Sir Henry, quando após o café o procurei no escritório. Ficou menos surpreendido do que eu esperava e confirmou. Já sabia que Barrymore andava à noite pelo corredor mais ou menos a hora a que o meu amigo o seguiu. Ouvi-o passar pelo menos há 2 ou 3 noites consecutivas. Talvez o faça todas as noites. Nesse caso, podemos tentar surpreendê-lo em flagrante, sugeriu. Não seria o que Holmes faria nas mesmas circunstâncias? Certamente, mas nos arriscamos a que nos ouça, adverti. Tomaremos as nossas precauções. Essa noite ficaremos sentados no meu quarto, aguardando a sua passagem pelo corredor. Era evidente que considerava essa ação como uma compensação para a vida sedentária que levava no solar, apesar de já ter entrado em contato com um arquiteto e um empreiteiro de Londres, para um projeto de grandes mudanças que, em breve, se iniciarão. Entretanto, vieram decoradores e tapeceiros de Plymouth, pois o nosso baronete não quer poupar esforços para restaurar a antiga grandeza da família. Quando a casa estiver remobiliada e confortável, só lhe faltará uma esposa para ficar completa. Particularmente confidencio-lhe que tal hipótese já se aproxima, visto que raras vezes tenho visto um homem tão fascinado por uma mulher como Sir Henry pela nossa encantadora vizinha, a senhorita Stapleton. Mas as águas do amor nem sempre são tão mansas e propícias como desejam os namorados, e ainda hoje, a sua superfície foi agitada por uma onda inesperada que deixou o nosso baronete desolado. Depois da nossa combinação acerca de Barrymore, pegou o chapéu para sair e, obviamente, fiz o mesmo, mas vi-o hesitar confuso. — O senhor também vem, doutor? — Certamente, se pretende ir a Charneca. — Bem, essa é a minha intenção. — Lamento me intrometer, Sir Henry, mas bem sabe quais são as instruções que recebi de Holmes a esse respeito. Com um sorriso cordial, pôs-me a mão no ombro e objetou. Apesar da sua sabedoria, o Sr. Holmes não pôde prever certos eventos afetivos que se verificam após a minha chegada. Sei que o doutor me compreende e certamente não tem vocação para ser desmancha-prazeres. Preciso sair só. Senti-me numa posição embaraçosa e antes de tomar uma resolução, ele já tinha pegado a bengala e partido em direção à Alameda. Censurei-me intimamente por ter cedido àquela solicitação e imaginei como ficaria constrangido se tivesse de lhe confessar, Holmes, que por minha culpa, Sir Henry fora vítima de uma desgraça. Portanto,
Na esperança de conseguir alcançá-lo, saí prontamente em direção a Merripit Cottage. Segui pela estrada o mais depressa possível até chegar a uma bifurcação na planície, sem vislumbrar Sir Henry, e para não errar, subi a uma pequena colina. Logo o avistei a cerca de 300 metros, na companhia de uma jovem. Era a senhorita Stapleton, com quem ele devia ter marcado esse encontro. Conversavam animadamente e fiquei observando-os de longe. Não queria ser indiscreto, mas também não podia perdê-lo de vista. Apesar disso, se algum perigo viesse a ameaçá-lo, achava-se muito longe para que eu pudesse socorrê-lo. Mas que mais poderia fazer dadas as circunstâncias? A certa altura, quando o par estava absorto na sua conversa, verifiquei que não era a única testemunha do encontro. Vi de relance uma rede de caçar borboletas, naturalmente segurada por Stapleton, que se achava muito mais perto deles do que eu. Nesse momento, Sir Henry puxou a jovem para si, e ela, embora não lhe resistisse, desviou a cabeça, evitando o beijo e olhando para o local onde se achava o irmão. Este correu para ambos, que logo se separaram. Estava colérico enquanto Sir Henry parecia dar-lhe explicações. O naturalista acabou se acalmando um pouco e se afastou com a irmã, deixando o baronete cabisbaixo, aparentemente infeliz. Desci a colina e fui ao seu encontro, achando-o desolado e, ao mesmo tempo, furioso. — Olá, Watson, como o diabo veio parar aqui? Não me diga que veio atrás de mim. Expliquei-lhe que a minha missão era cuidar da sua segurança e que, embora de longe, assistia a toda a cena. A sua indignação diminuiu e, perante a minha franqueza, acabou rindo. Julguei que neste ermo pudéssemos encontrar uma certa privacidade, mas parece que toda a região presenciou o meu namoro. Que lugar reservou para o espetáculo? Estava lá adiante, naquela colina. Na galeria, hein? Pois o irmão estava bem à frente na plateia. Viu-o correr para nós? Não ficou com a impressão de que o sujeito é doido? É possível. Eu o julgava um homem normal, mas a partir de hoje creio que estaria melhor enfiado numa camisa de força. Você já me conhece, Watson, há algumas semanas. Com franqueza, acha que tenho algum defeito que me impeça de vir a ser um bom marido para a mulher que amar? Claro que não. Nesse caso, o que ele tem contra mim? Nunca fiz mal, fosse a quem fosse, mas o sujeito não quer que eu me aproxime da irmã dele. É verdade que só a conheço há pouco tempo, mas os olhos daquela mulher e tudo o mais que vejo nela me enfeitiçaram. Concordou alegremente em se encontrar comigo, mas não me deixou falar de amor, pois parece obcecada em me mandar embora para longe daqui. A certa altura, tive oportunidade de desabafar e a pedi em casamento. Ora, foi nesse preciso momento que o irmão entrou em cena, pálido de raiva como um louco furioso. Afiancei-lhe ter a intenção de pedir a mão da senhorita Stapleton, caso ela me aceitasse para marido, mas isso não melhorou muito a situação e, como você presenciou, pegou-lhe um braço e levou-a com inesperada estupidez. Você consegue entender uma atitude destas, Watson? Confessei-me perplexo. A fortuna, o título, a juventude, o aspecto atraente e a boa índole de Sir Henry só abonavam em seu favor. Era incompreensível que Stapleton se opusesse ao namoro do baronete com a irmã, sobretudo depois da proposta de casamento. Contudo, nessa tarde, o homem apareceu no solar para se desculpar da sua grosseria e, após uma longa conversa particular com Sir Henry, acabou por nos convidar para jantar na Merripit Cottage na próxima semana. Deu-lhe alguma explicação válida para o seu estranho procedimento? Sondei. Sim, mas continuo pensando que não regula bem. Disse que a irmã é tudo quanto possui na vida e lhe parece insuportável a ideia de poder vir a se separar dela. Compreende que os seus sentimentos são realmente egoístas e reconhece que se comportou vergonhosamente. A certa altura concedeu. Se tiver de perdê-la, ao menos que a deixe confiada aos cuidados de um vizinho como Sir Henry. Mas foi um golpe terrível para mim e preciso de algum tempo para me habituar à ideia de uma separação. Entretanto, durante 3 meses consentirei que cultive a amizade de minha irmã, mas não em termos amorosos. Como vê, meu caro Holmes,
Um dos mistérios deste lamaçal em que patinhamos já está esclarecido. Passo agora a esclarecer outra ponta da meada, que também desenredei eficientemente, pelo que creio merecer o seu aplauso. Refiro-me aos soluços de mulher e às deslocações noturnas de Barrymore à janela, que dá para o pântano. Esclarecemos esse outro mistério numa noite, ou melhor, em duas, embora a primeira fosse improdutiva, pois fiquei no quarto de Sir Henry até às 3 da manhã, sem que nada acontecesse, e acabamos adormecendo nas poltronas. Na noite seguinte, ficamos fumando na penumbra, com o mesmo interesse de um caçador à espera de que a presa caia na armadilha. A certa altura, quando já começávamos a ficar desiludidos, ouvimos passos furtivos no corredor. O baronete abriu suavemente a porta e saímos, silenciosos, em perseguição de Barrymore, que voltou a entrar no quarto vazio da ala oeste. Apesar de avançarmos descalços, o sobrado rangia, parecendo-nos impossível que o mordomo não percebesse a nossa aproximação. Acabamos por surpreendê-lo agachado junto da janela, com a vela acesa na mão, tal como eu já o vira anteriormente. Não tínhamos combinado qualquer plano de ação, mas o baronete é um jovem com iniciativa e avançou pelo quarto adentro, de maneira que Barrymore deu um salto de espanto e virou-se para nós, branco como a cal e com a respiração ofegante. — Que está fazendo aqui, Barrymore? — inquiriu Sir Henry. — Nada, senhor — titubeou, e a sua agitação era tão forte que mal conseguia articular as palavras. Fui apenas verificar se a janela estava bem fechada. Faço isso todas as noites. Em todas as janelas deste segundo piso? Tão alto? Bem, verifico sempre todas as janelas. Receio que... Ouça, Barrymore, cortou Sir Henry severamente. Sabemos que está mentindo. Conte-nos já o que costuma vir olhar desta janela. O mordomo ficou desarmado e aflito. Não me pergunte, senhor. Juro a vossa senhoria que este segredo não me pertence e não poderei divulgá-lo. Decidi então intervir e, pegando a vela que Barrymore deixou no peitoril, comecei a fazer com ela sinais para fora. Para lá do negrume do denso copado das árvores, avistava-se o pântano, mais claro, banhado pelo luar que rompia as nuvens. Então avistei uma pequena luz amarela na zona plana, à distância. — Lá está! — gritei. — Não, não é nada! — lamuriou o mordomo. — Veja, Watson, a outra luz também se move em resposta ao seu sinal. E virando-se para Barrymore. — Então, seu miserável, ainda o nega? Vamos, fale! Que conspiração é esta e quem é o seu cúmplice? A expressão do mordomo se alterou, tornando-se desafiadora. Nada tenho a dizer. Este assunto só a mim diz respeito. Neste caso, sairá imediatamente desta casa. Muito bem, senhor. Se essa é a vontade de vossa senhoria, paciência. Só resta me conformar. Devia ter vergonha, Barrymore. A sua família tem vivido com a minha há mais de 100 anos sob este teto. E o senhor atreve-se a conspirar contra mim? Não, nunca contra vossa senhoria. Não foi o mordomo, mas uma voz feminina que pronunciou esta frase. Na porta via-se a pesada figura da senhora Barrymore, de saia e lenço, intensamente emocionada. Temos de partir, Elisa, avisou o marido. É o fim. Pode ir arrumar as coisas. Oh, John, John! A culpa foi minha. Sou a culpada de tudo, Sir Henry. O John só se comprometeu por minha causa porque eu pedi. Então fale o que significa tudo isso. O meu irmão está morrendo de fome no pântano. Não podemos deixá-lo acabar dessa maneira praticamente à nossa porta. Os sinais da vela indicam que ele pode dirigir-se a um local combinado para recolher a comida que John lhe leva. Quer dizer que o seu irmão é o preso que se evadiu, senhor. É Sheldon, o criminoso. É a verdade, confirmou o mordomo. Mas o segredo não era meu e, por isso, me recusava a contá-lo. Mas como vê, nunca conspirei contra vossa senhoria.
Era aquela a explicação das expedições furtivas de Barrymore. Olhamos para a mulher, atônitos, pois custava crer que o mais célebre assassino do país tivesse o mesmo sangue que aquela respeitável mulher. "O meu sobrenome de solteira é Selden", declarou esta. "Ele é o meu irmão mais novo, que foi muito mimado e se convenceu de que podia fazer tudo o que quisesse. Começou a andar com más companhias, arrastou o nosso nome para a lama e dessa maneira contribuiu para a morte de nossa mãe. Tornou-se um criminoso, mas para mim nunca deixou de ser o meu irmãozinho de caracóis, de quem cuidei quando era pequeno. Deus permitiu que ele escapasse da forca e que fugisse da prisão. Uma noite, arrastou-se até aqui morto de fome, suplicando-me que o auxiliasse, pois encontrava-se escondido no pântano. Então, pedi a John que me ajudasse, que lhe levasse sempre que possível um pouco de nossa comida." Notava-se pelo tom ardente da mulher que estava sendo sincera. "Isso é verdade, Barrymore?" inquiriu Sir Henry. "Sim, senhor." "Bem, não posso censurar a decisão de ter ajudado sua mulher e respeitado um tão dramático segredo. Esqueça o que eu disse e vão ambos para o seu quarto. Amanhã decidirei o que devemos fazer." Depois de eles saírem, olhamos pela janela que Sir Henry abrira, deixando-o penetrar o vento frio da noite. O ponto de luz amarela continuava a brilhar no pântano. "Não sei como esse homem tem coragem", observou o baronete. "A que distância calcula que ele se encontre?" "Creio que perto de Cleft Tor." "Nesse caso, está a mais de 2 quilômetros. Talvez menos." "Que diabos, Watson? Vou até lá capturá-lo." Essa ideia também me ocorreu, já que aquele bandido em liberdade era um perigo para a comunidade. Teria de voltar para a prisão. O seu temperamento brutal podia levá-lo a assassinar mais alguém e a assaltar a casa de qualquer um dos nossos vizinhos. Certamente Sir Henry, ao propor-se prendê-lo, pensava no terrível perigo que ameaçava Beryl Stapleton. "Vou com o senhor", decidi. "Nesse caso, vá buscar o seu revólver e calce as botas de campo. Não podemos nos demorar, caso contrário ele apagará a vela e se esconderá nas trevas." 5 minutos mais tarde, atravessávamos as moitas por entre as folhas que o vento fazia cair nessa noite fria de outono, que cheirava a umidade e a plantas putrefatas. A lua só de vez em quando rompia as nuvens e um nevoeiro gelado começava a se formar. "Também está armado?" indaguei. "Trago esta arma de caça", disse Sir Henry, fustigando o ar com ela. "Temos de saltar em cima dele de surpresa, pois consta que é um tipo extremamente violento. Devemos acabar logo com qualquer resistência." "Certamente, Watson. Que diria o Sr. Holmes se soubesse dessa expedição, às horas em que os poderes do mal andam exaltados?" Mal acabara de pronunciar esta pergunta irônica, ergueu-se no meio da planície, como que em resposta o uivo horrível que eu já tinha ouvido à beira do pântano de Grimpen. "Santo Deus!" espantou-se o baronete. "Que diabo é aquilo, Watson?" "Não sei ao certo. Já o ouvi uma vez." "Foi um uivo de lobo ou de cão?" Senti um arrepio, pois o tom de voz do baronete denunciava terror. "Que pensam os habitantes da região quando ouvem este urro pavoroso?" "Pouco importa o que pensam. São gente ignorante. O que dizem eles, Watson?" Hesitei, mas não quis mentir. "Que é o uivo do cão de Baskerville." "De onde vem esse som?" "Creio que do atoleiro de Grimpen. Estava com o Stapleton da primeira vez que o ouvi, mas ele o atribuiu a uma ave pernalta, o algarvão." "Pois eu estou certo de se tratar do uivo de um cão. Veja, Watson! Não sou um covarde, mas repare como minhas mãos se gelaram. Estou pensando na morte de meu tio e nas pegadas do cão perto do cadáver." "Não acha melhor regressarmos ao solar?" sugeri. "Não, diabos. Viemos aqui para caçar um assassino. Mesmo que esse cão do inferno venha atrás de nós, temos o dever de ir adiante." Prosseguimos lentamente, tropeçando, sempre com a luz amarela na nossa frente. Por fim,
Nos aproximamos o suficiente para vermos uma vela, protegida do vento entre duas rochas. Um penedo ocultava a nossa aproximação. Ele deve estar perto da vela. Tentemos descobri-lo. Mal eu pronunciar estas palavras, vimos o fugitivo abrigado numa fenda de um rochedo, sujo de lama, com a barba e os cabelos imundos, num rosto diabólico, quase animalesco, de homem animado pelas mais vis paixões. Olhava ferozmente para um e outro lado, como uma fera acossada que pressentisse os passos do caçador. Algo lhe havia despertado suspeitas. Talvez o fato de não termos feito qualquer sinal convencionado entre ele e Barrymore. Antes que fugisse, lancei-me para a frente, logo imitado por Sir Henry, mas o assassino blasfemou e atirou-nos uma pedra, que felizmente foi bater na rocha que momentos antes nos ocultava. De relance, vi o seu vulto, atarracado e forte, fugir encurvado. Corremos atrás dele, mas saltava entre as pedras como um cabrito montês. Era tão ágil que, em breve, a distância que o separava de nós aumentou consideravelmente. Talvez eu o tivesse atingido com um tiro, mas me repugnava disparar contra um homem desarmado. Depressa compreendemos que, apesar de bons corredores, nunca conseguiríamos alcançá-lo. Já sem fôlego, paramos e sentamos sobre duas pedras, vendo-o desaparecer na noite. Nesse momento sucedeu uma coisa estranha e inesperada. Quando nos preparávamos para regressar ao solar, recortado em silhueta, no circo prateado da lua, o vulto negro de um homem que me pareceu muito alto e magro. Pode crer, Holmes, que não se tratou de ilusão óptica. Tinha as pernas ligeiramente afastadas, os braços cruzados e a cabeça baixa, como que pensativo. Parecia o espírito daquele lugar pavoroso. De certo não podia ser Selden, que já estava muito longe. Apontei o vulto a Sir Henry, mas ele logo se desvaneceu nas trevas. Sir Henry não chegou a ver e limitou-se a observar. Deve ser um dos guardas que andam por aí em busca do evadido. Talvez a explicação fosse essa, mas gostaria de ter verificado o fato. Hoje pretendemos comunicar à diretoria da penitenciária de Princetown a ocorrência que relatei. Porém, lamento não ter podido prender Selden. Talvez, meu caro Holmes, muito do que lhe tenho contado não tenha a menor importância, mas você me encarregou de transmitir-lhe todos os pormenores das nossas ações, e cabe a você selecioná-los. Não há dúvida de que já fizemos alguns progressos ao desvendarmos o segredo do casal Barrymore. É possível que o meu próximo relatório contribua para esclarecer o até agora inescrutável mistério do pântano. Contudo, bem melhor seria que o meu amigo pudesse vir para junto de nós.